Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Corte Cloud Academy. Eu sou o arquiteto Anderson Angeoli e fiquei muito contente de receber um convite para fazer aqui uma série com alguns vídeos, algumas aulas, ensinando você alguns fundamentos para você fechar os seus projetos de imóveis planejados e sob medida na primeira apresentação. Quando falamos a respeito de como fechar na primeira apresentação, pode soar um tanto quanto utópico, principalmente se você aí está com dificuldade na tua marcenaria, na tua loja e entende que o teu cliente muitas vezes judia de você, fazendo com que você faça alterações em cima de alterações e muitas vezes até para não fechar. Fique tranquilo, eu tenho certeza que esse conjunto de aulas vai dar a você um novo norte, uma nova visão sobre o assunto e com certeza trazer fundamentos para você aplicar aí mesmo no seu negócio. Quem já me conhece aqui das minhas redes sociais ou inclusive já é aluno do nosso método Angeoli sabe que existem 4 fundamentos dos quais eu chamo de pilares, que são fundamentais para que você consiga fechar os seus projetos de imóveis planejados sob medida na primeira apresentação. O mais legal é que não importa se você está começando agora, se você é mais experiente. Quando você passa a entender a sistemática por trás de cada um desses fundamentos, certamente as suas chances de fechar e logo na primeira apresentação aumentam consideravelmente. Eu já vou te explicar por quê. Os 4 fundamentos são atendimento estratégico, super briefing, apresentação Copa do Mundo e fechamento de primeira. Esses conceitos, eles são muito mais do que uma teoria, eles são fundamentos baseados em mais de 20 anos de segmento moveleiro e que fizeram, inclusive, muitas lojas e marcenarias terem sucesso e estão tendo sucesso em cima disso. E são também alguns dos indicativos que diz que se você ainda não está conseguindo ter os resultados que você espera, é porque provavelmente você está falhando em um ou mais desses sistemas. Então, vamos aí compreender cada um deles. Antes de mostrar aqui os fundamentos de fato, em 4 aulas, eu quero te mostrar aqui como é que eu cheguei nesses resultados. Eu comecei muito novo, ainda trabalhando com projetos de imóveis planejados, primeiramente trabalhando com projetos de mobiliário comercial e depois fazendo aí a migração para indústrias. Então, a minha escola sempre foi de indústria de mobiliário planejado. Trabalhei em algumas das principais empresas brasileiras da América Latina e mundiais. Destaco aqui 2 delas, que são a Cinex e a Florence, que foram escolas fundamentais também para que eu pudesse entender a exigência e o respeito que esse mercado precisa ter, tanto da nossa parte para com os clientes e o cliente entendendo como é que se constrói um mobiliário de qualidade, de refinamento e, acima de tudo, que possa contribuir com o hábito de morar deles nas suas casas e apartamentos. Depois de um tempo, eu desenvolvi essa metodologia, das quais hoje eu emprego tanto para os nossos alunos dentro do método Angeoli, para os nossos mentorados no programa de mentoria na Ville e para os nossos programas de imersões presenciais, seja para lojas, seja para fábricas ou para conjuntos de empresas e profissionais que atuam no segmento moveleiro. Então, muito do que eu vou estar te mostrando aqui agora nessas aulas não são coisas que vieram aleatoriamente, elas são fruto de anos de experiência e, mais do que isso, vendo na ponta o que funciona e, acima de tudo, o que não funciona. Então, papel e caneta na mão, certamente você vai ter bons insights para aplicar nos teus negócios. E nós vamos entender aqui por que muitas vezes alguns clientes entram, teriam potencial para comprar da gente, mas por algum motivo eles escolhem a concorrência que nem tem um produto tão interessante quanto o seu, nem muitas vezes o projeto, mas sabe que ele teve algo que você provavelmente falhou, e é justamente nisso aqui. Estratégia de atendimento. Isso porque nenhum cliente é igual. E eu me lembro até hoje, quando eu iniciei em uma loja de imóveis planejados como projetista vendedor, o primeiro treinamento que eu tive foi o seguinte: olha, você recebe o cliente na porta, você dá a mão para ele, tem um aperto de mão firme, depois você se apresenta, depois você leva ele no showroom, ou seja, era um atendimento programado, um atendimento robotizado. Será que essa ainda é a melhor estratégia nos dias de hoje? Certamente não. Existem 3 perfis dominantes no qual a programação neurolinguística classifica todos os seres humanos. E por que isso é tão interessante para a gente agora? Porque é justamente através da compreensão desses condicionantes que fará você ter mais sucesso na hora de atender uma pessoa. Se não vejamos, uma pessoa que é muito visual, o que é alguém que é visual? É aquela pessoa que ela é acelerada, ela termina a frase para outra, ela costuma não ouvir as outras pessoas, ela parece que está sempre correndo atrás de
um tempo perdido. Identificou algum cliente assim? Então façamos um primeiro exercício agora. Você pegue e lembre, recapitule qual foi algum cliente que você identificou dessa forma, que era acelerado, que você tinha até dificuldade de acompanhar o raciocínio dele. Lembrou? Então anota. Você vai utilizar esse exercício para evoluir ao longo dessa aula e também das aulas seguintes. Ainda, um cliente auditivo. O que é um cliente auditivo? Aquela pessoa que ela ouve muito mais do que fala. Quando você vai atender um cliente na tua loja ou marcenaria, sabe que quando ele não abre a boca para nada, você fala, por mais que você fala, ele continua com a mesma cara de paisagem? Pois é, esse é um cliente auditivo. Quanto mais auditivo ele for, mais difícil é extrair informações dele. Será que você deve atender ele igual atendeu o outro cliente visual? Certamente não. E o cliente sinestésico? Cliente sinestésico é aquela pessoa que já chega contando piada, ela já chega conversando, ela chega dando risada, é uma pessoa que normalmente tem um bom humor muito aflorado. Ela toca nas pessoas enquanto fala. Lembrou de alguém assim? Então anote. Anote um nome de algum cliente que você atendeu que tinha essa característica visual, auditivo ou sinestésico. Isso faz com que num primeiro momento nós já saibamos, nenhum cliente é igual, e se eu não identificar nos primeiros minutos da conversa para qual perfil ele mais ou menos se encaixa, provavelmente o teu atendimento vai fracassar. Por quê? Porque se você atender todos da mesma forma, você vai ter apenas 33% de atender da forma que a pessoa mais gosta. E aí você está perdendo 66% de chance de fazer um fechamento de primeira. Então, a questão, o exercício que você vai começar a fazer a partir de agora é identificar qual é o perfil que essa pessoa se enquadra, e aí você vai modelar o teu atendimento para que você seja um pouco mais acelerado. Se a pessoa for acelerada, se a pessoa for mais pacata, você vai ser também mais serena. E se a pessoa for mais efusiva, você vai ser um pouco mais também, fazendo com que o cliente veja similaridade em você. Ele veja que você é uma pessoa parecida com ela. E aí a gente tende a gostar de quem é parecido com a gente. O ser humano é assim. Então, o primeiro passo para você ter um atendimento estratégico é identificar qual é o estilo que você mais identificou no cliente, e aí você vai organizar as suas ideias para que você consiga avançar e falar do jeito que ele gosta, não do jeito que você prefere atender. Se trata aqui necessariamente do cliente. Muito bem, se não vejamos, nós temos também outras classificações, porque se é um cliente visual, ou auditivo, ou sinestésico, isso é uma característica pessoal dele, que você vai, a partir de agora, entender, assimilar e atender ele da forma como ele mais gosta. Muito bem, mas nós devemos entender também que nem todos os clientes, já que eles não são iguais, eles também não compram móveis planejados e sob medida pelos mesmos motivos. Como assim? De repente você está pensando agora, não, mas o cliente ele precisa de uma cozinha, ele casou agora, ele comprou um apartamento, ele precisa mobiliar o apartamento? E a resposta é que definitivamente não é verdade. Ele compra móveis planejados por 6 motivos. Um ou mais deles. Pode ser por obter lucro, pode ser por evitar perda, pode ser por evitar dor, pode ser por sentir prazer, pode ser por aprovação social ou ainda autorrealização. Se não vejamos, no entendimento de que um cliente, por exemplo, gostaria de mobiliar o seu apartamento para alugar, ele precisa saber exatamente a mesma coisa do que aquele cliente, por exemplo, que quer evitar perda de dinheiro, quer economizar, ele precisa? Não, são coisas diferentes. Um está buscando mobiliar um apartamento para obter lucro. Eu tenho que atender ele e tenho que argumentar, tenho que negociar mostrando o lucro que ele vai ter. Não adianta eu falar dos 50 milhões de ciclos que uma dobradiça vai oferecer para ele, a não ser que, por exemplo, ele diga que gostaria de mobiliar o apartamento dele, já que ele vai colocar para alugar no Airbnb. Muito bem. Sabendo que essa é uma plataforma que aluga para vários inquilinos que muitas vezes ele nem sabe quem são, então aqueles 50 milhões de ciclos de dobradiça pode ser um argumento interessante. Sabe por quê? Porque quando eu mostrar para ele que, independente se ele tem um produto mais barato ou não, comprando conosco, ele vai ter inclusive a certeza da robustez. Não importa se vai morar durante um ano todo no imóvel dele uma pessoa ou 50 pessoas diferentes. Ele vai ter um mobiliário que não só alia custo-benefício, mas acima de tudo robustez, porque o que ele precisa é comprar um mobiliário que vai ficar por anos ali aguentando a pressão e que ele não tenha que acionar assistência técnica. Eu estou agora argumentando da forma como ele mais gostaria de ouvir. Por quê? Porque eu entendi que o motivador de compra dele é obter lucro. E assim tem também o evitar perda. Evitar perda nada mais é do que evitar perda de dinheiro,
de alguém que está comprando um mobiliário mais barato ou evitar perda de tempo quando ele chega para você e diz que eu fecho com você se você me garantir a entrega em 20 dias, porque eu tenho um aluguel estourando e eu não quero mais pagar aluguel porque eu já estou em vias de morar. Então eu preciso de um prazo, eu quero evitar perda de tempo. Assim é também evitador. Quando o cliente chega para você e fala que a última experiência dele não foi legal, porque os montadores demoraram, porque as peças chegaram com problema, quando eu mostro para ele que o meu produto, meu projeto e meu serviço, acima de tudo, também fará com que ele evite isso, porque eu já mapeei esses problemas e eu já tenho tudo isso controlado, ele vai poder entender, opa, peraí, pode até custar mais caro, mas eu tenho a certeza que eu vou evitar aquela dor que eu tive ou que eu vi alguém passar. Assim tem também aquela pessoa que compra um mobiliário por puro prazer, pode ser muitas vezes para colocar uma estante para os seus itens de coleção, ele não precisaria daquela estante, senão porque ele quer trazer uma modernidade maior para o seu ambiente. Ele já está vivendo no local, ele já tem uma estante, mas por puro prazer de mostrar os itens de colecionismo dele, ele está buscando uma nova mobília. Aprovação social é aquela pessoa que está comprando numa determinada marca, não porque ela gosta, talvez ela até compraria de outro, mas porque aquela marca, aquela experiência fará dela, né, uma pessoa destacada da sociedade. Acontece muito com novos ricos, quando eles entram para um condomínio novo, de edifício ou de casas, e aí eles veem que o vizinho comprou da marca X, o outro comprou da marca Y, marcas caras. Ele também vai comprar daquela marca, porque isso também fará ele destacado, fará ele da mesma turma. A aprovação social. E aquele, autorrealização, cliente que já está resolvido financeiramente e que ele dá de presente para alguém por puro prazer de ver aí a pessoa também realizada. Veja, nenhum cliente é igual. Se eu for atender todos da mesma forma, eu vou perder 2 chances no mínimo de buscar perfis que ele não se enquadra e 6 motivadores de compra, onde eu estou pegando muitas vezes um apenas e falando sobre evitar perda de dinheiro, que o meu produto é barato, que a minha marca ali é uma mesma qualidade que outra, mas é um custo menor. Às vezes o cliente não quer saber do custo menor, ele está querendo evitar dor, ele até pagaria mais por saber que você tem mais a oferecer. Isso é fundamento para você começar a entender que, peraí, será que o teu atendimento está sendo estratégico, pensando nessas pessoas? Ou será que você está atendendo todo mundo da mesma forma? Lembra daqueles nomes que eu te pedi para você colocar e anotar? Você vai então lembrar e vai colocar o lado de visual o nome de um cliente, o lado de auditivo outro nome e o sinestésico também. E você vai tentar entender quais foram os motivadores de compra, com base no que eu falei aqui agora, para que você também coloque ao lado dessas pessoas. Certamente você vai agora identificar o que pode ter sido feito para aquele cliente, para que ele tenha comprado de você. E ainda, você também vai buscar nomes de clientes que você perdeu e você vai entender, vai começar a entender exatamente por que você pode ter perdido. Muitas vezes, falando para um cliente sobre obter lucro sem querer, onde o cliente simplesmente estava querendo ter uma experiência de prazer. Ele não queria saber de custo-benefício, ele quer ter algo de experiência. Tenho certeza que a partir de agora está começando a ficar mais claro aí na sua mente. Também é importante entender que nós temos 3 minutos quando começamos a conversa com o cliente para ele sentir familiaridade, para ele despertar o desejo de entender mais o que eu tenho para falar, ou seja, de nós despertarmos confiança nele. Então, não perca tempo e tenha um treino para que você, nos primeiros minutos da conversa, já passe essa postura de que você sabe do que está falando e que ele chegou ao lugar certo. Ainda, evite aquele atendimento robotizado, esqueça isso, não importa se a tua loja ou marcenaria treinou você dessa forma. Eu falei que eu também havia sido treinado dessa forma e isso acabou com muitas chances de eu ter feito excelentes negócios. A partir de agora, esqueça isso e foque num atendimento estratégico, de acordo com o cliente e não com a forma como alguém escreveu para você atender todos da mesma forma. Também é nesse momento que você precisa demonstrar comprometimento. E sabe como é que nós fazemos isso? Não deixando o cliente sair da loja sem antes não termos pelo menos uma data para você ir medir ali o imóvel dele e principalmente já com uma data para apresentação do projeto. Quando ele sai da tua loja, quando ele sai da tua marcenaria,
com esses dados, com esse comprometimento que daqui 10 dias, 5 dias, ele vai retornar, porque você combinou com ele, ele já começa a te ver diferente. Não é mais uma loja, não é mais uma marcenaria. É uma empresa que tem uma política e tem uma solidificação nos processos e que fará com certeza um trabalho diferente. No mínimo, eu vou cumprir com o comprometimento que esse vendedor, esse projetista teve comigo. Também é importante para que você faça o teu cliente sair da loja com um aprendizado. Ele precisa sair dali com uma pequena evolução ali do que você ensinou para ele, seja no teu atendimento, seja na fala sobre algum produto. Isso vai dar para ele um entendimento de que ali com você ele aprende porque você sabe do que está falando. E quando ele vai numa outra loja, uma outra marcenaria, que ninguém se preocupa com isso, quando ele volta para casa ele pensa, naquela loja a pessoa me atendeu bem, fui bem atendido, gostaria de ter ficado mais lá e ainda aprendi algumas coisas. Eu elevei o meu nível de consciência. Já no outro, ele me atendeu de uma forma normal, não entendi muito bem, e aí ele começa a atender para o seu lado também. Cada cliente que ele vá até a sua loja, a sua marcenaria, precisa sair dali com algum aprendizado. Seja a nível de produto, seja a nível de serviço, seja a nível de logística. É importante que ele saia dali mais consciente do que você pode fazer por ele. E no final das contas, você só quer uma coisa nesse primeiro passo. É fazer o cliente sair da loja dizendo para sua esposa ou para o seu marido, olha, gostei daquele projetista vendedor, esse é dos meus. Sabe quando a gente tem esse sentimento de que a gente gostou de uma pessoa, mesmo porque falamos com ela alguns minutos, parece que o santo bateu? Pois é, o santo bateu nada mais é de uma reciprocidade que você conseguiu demonstrar para ele, dizendo que você é igual a ele, que você está ali querendo ajudá-lo. Essa familiaridade, essa similaridade vai fazer ele entender que você provavelmente tem muito mais chance de ser aí o novo projetista. Por quê? Porque você demonstrou confiança e ele vai se agarrar aí na chance de ter essa experiência de você fazer o projeto para ele e depois você executar na casa dele. Se nenhum cliente é igual, é muito curioso, porque todos eles querem a mesma coisa. E não são os móveis. Todos eles querem a solução, porque solução é diferente de produto. Eu tenho certeza que você, que está me assistindo agora, já teve a seguinte experiência. Você atendeu o cliente, você acha que fez um atendimento bom, você pediu para ele um monte de coisa no briefing, ele te falou tudo e você fez exatamente tudo que ele te pediu no briefing. Você fez tudo, não deixou nada para trás. Mas sabe o que aconteceu? Lá na hora de você apresentar o projeto, ele olhou, pediu alteração, ou foi para casa, não viu, voltou para ver a alteração, ou voltou para ver a alteração e te pediu mais alteração. Resumindo da história, ele não comprou de ti, mesmo você tendo feito tudo para ele. Veja, você tinha produto, você fez tudo que ele te pediu e ele não comprou. O que está faltando? Solução. Certamente ele não comprou de ti porque viu na solução de outra empresa algo que faria o olho dele brilhar mais. E aí, mesmo que você tenha um produto muito bom, mesmo que você tenha ali um projeto muito bom, se a solução não foi suficiente ou se você não conseguiu demonstrar o valor necessário que essa solução traria para ele, provavelmente você perdeu e provavelmente você está perdendo hoje ainda. Por quê? Porque você está focando muito no produto. Está faltando você focar na solução. E é exatamente isso que fala para a gente o atendimento estratégico. Eu vou atender um cliente com uma estratégia de entender o que faria ele comprar de mim e, em cima disso, vou oferecer a melhor solução para que ele, de fato, possa comprar comigo. Certamente agora você entendeu os fundamentos de um atendimento estratégico. Vamos então falar de algo também muito importante que sem ele não tem projeto de primeira. Eu estou falando do Super Briefing. Como assim Super Briefing? Eu entendo do briefing, talvez essa você vai estar se perguntando. O Super Briefing ele é um briefing bombadão. É onde nós vamos transformar aquela etapa de briefar com o cliente, entender ali as necessidades deles e vamos elevar a outros níveis, fazendo com que a gente tenha muito mais informações que provavelmente esse cliente nem deu para a concorrência porque elas também não fizeram as perguntas certas. Então, vamos à aula. Veremos então aqui alguns conceitos para você transformar a etapa de briefing num verdadeiro super briefing, extraindo as informações suficientes para fazer um projeto que vai encantar o cliente e vai transcender as expectativas dele. Até porque quando falamos em fechamento de primeira, nós vamos sempre trazer impacto positivo para os clientes, fazendo eles se encantarem por algo que eles nunca viram. Eu não posso querer fechar de primeira ou encantar um cliente com um projeto comum.
E para que eu faça um projeto que vá além das expectativas, eu tenho que ter mais do que informações convencionais. Ouça o que ele quer, mas entregue o que ele precisa. Tá muito errado quando nós vamos fazer um briefing achando que tudo que o cliente pede para a gente faça no projeto, é isso que ele quer. Porque nós já vimos anteriormente que provavelmente você já passou por essa experiência não muito boa. Eu já passei por isso várias vezes lá no início da minha trajetória. Sim, quando eu faço tudo que o cliente me pede, o que está acontecendo? Eu estou mostrando para ele um projeto que ele não vai ver nada mais do que ele pediu. É a mesma coisa do que se eu fosse no médico e pedisse para o médico, olha, me receita esse medicamento, aquele outro medicamento e aquele exame. Eu estou pedindo para ele. E não é assim que a gente faz. Nós vamos ao médico e informamos para ele alguns sintomas. Ele, através da expertise dele, de ter anos de experiência de estudo, vai saber interpretar esse sintoma e vai me dar uma receita, um medicamento, um tratamento adequado. Talvez aquele tratamento jamais eu teria ideia que seria daquele jeito. Mas, ao experimentar aquele tratamento de acordo com os sintomas que eu passei para ele, e aí eu vou entender que aquilo me ajudou. E é exatamente o que acontece aqui. A gente muitas vezes, e talvez seja um problema que esteja acontecendo com você na tua empresa, a gente acha que o cliente tem que nos falar o que ele quer e é isso que vai fazer ele comprar da gente. Não é. Nós temos que ter interpretação. Se ele fala, por exemplo, que ele quer uma cozinha provençal, por que ele quer essa cozinha provençal? Quais foram os elementos que faz com que ele diga, não, eu quero uma cozinha provençal? Às vezes, não é o modelo da porta provençal almofadada. Às vezes é o tom monocromático, talvez o off-white do provençal, talvez essa ideia de ter portas emolduradas seja mais interessante que o estilo provençal em si. Ou quando ele te fala que quer um painel ripado, às vezes ele te fala isso porque ele viu um hall interessante e que tenha essa textura das linhas verticais. Não necessariamente o que ele te pede é o que ele quer, porque, novamente, clientes são leigos, a grande maioria são leigos. E aí, se você entrega o que ele te pediu, adivinha, não vai ter nada mais do que ele já esperava. Então, nós temos que ter aqui interpretação. Como é que nós fazemos isso? Através de perguntas. Um briefing não deve ser aqui uma ficha onde você sai falando, perguntando um monte de coisa, ele te respondendo e você anota ali. Não, é uma briefing e o super briefing ele é embasado numa conversa. Você vai conversar com ele, vai instigar ele a te falar algumas coisas, a falar outras e você, através de perguntas, vai conseguir extrair respostas que, num primeiro momento, nem tem muito a ver com o projeto, mas que, através dessa interpretação, você vai conseguir ter muito mais condição de fazer um projeto que ele sequer imaginasse. Ainda nós vamos precisar entender de estilos. Muitas vezes a gente esquece, né, que as pessoas estão ali na nossa frente, ele fala de uma cozinha provençal, ele fala de uma laca, fala de um BP, fala de um painel ripado, fala do muxarabe, fala de um monte de coisa. Mas nós esquecemos que aquele ambiente que ele quer vai refletir o estilo dele. Será que ele tem um estilo mais moderno, mais arrojado, mais radical? Como é a forma dele se vestir? Como é o ambiente da casa dele? Isso tudo precisa estar refletido no projeto. Afinal de contas, é um projeto para ele. Se pegássemos, por exemplo, um exemplo de uma torre de 10 apartamentos tipo, um por andar, 10 famílias, 10 pessoas que vão comprar com você, certo? Provavelmente, embora os apartamentos são iguais, provavelmente teremos 10 projetos completamente diferentes. Porque se uma família almoça muito em casa, ou gosta muito de cozinhar, a cozinha é diferente daquele que tem a cozinha só de enfeite, por exemplo, e que só usa a cozinha para ligar o micro-ondas, como a gente sabe que acontece. Provavelmente, para aquele que gosta de assistir um futebol, vai precisar de uma sala mais confortável, com uma TV maior. Já aquele, por exemplo, que nem assiste TV, provavelmente ele nem vai precisar de todo esse aparato. Tudo isso através do jeito que nós entendemos os estilos das pessoas, as formas como elas falam. E uma coisa que eu sempre falo, os alunos do Método Angioli já estão cansados de me ouvir falar sobre hábito de morar. Quando você coloca esse termo, hábito de morar, para dentro aqui da tua atividade, você transcende o fato de ser um projetista, você transcende o fato de ser um vendedor, você está ajudando o cliente a construir hábitos de morar que vão ajudar no ambiente e nas memórias afetivas que ele vai ter e vai conviver a partir de agora, estando dentro desse ambiente confortável e que reflete
o estilo dele. Também nós precisaremos de algumas referências, que você pode se valer do showroom, pode se valer de imagens na internet, mas precisaremos também embasar todo o nosso super briefing com referências. Não adianta o cliente te dizer da cozinha A, da cozinha B, se você não tem referência do que ele gostou, mas aqui que tem um ponto que poucos se importam. É importante eu saber o que ele gostou, mas eu preciso saber o que ele não gostou. Aliás, eu preciso saber o que ele odiou, para que eu evite e para que eu saiba exatamente qual é o momento antagônico que vai fazer ele querer comprar e querer fechar comigo aquele projeto. Se ele te fala, por exemplo, que gostou do showroom, gostou daquele objeto de decoração, mas você não sabe o que ele não gosta, você pode incorrer no erro de colocar alguma coisa ali que não vai fazer diferença. Talvez você esteja fazendo isso hoje, fazendo um projeto que muitas vezes desperta algum sentimento que não é tão legal e que você jamais imaginaria que assim o fizesse. E para tudo isso eu tenho que bater em duas teclas extremamente importantes. Sonho, o qual é o maior sonho da pessoa para aquele ambiente, aquilo que faz ela ficar ansiosa pelo momento de ter um novo ambiente dentro da casa dela, e a dor. Aquela dor que ela tem e que ela quer resolver também com essa solução. Quando eu olho para o sonho e quando eu olho com a mesma intensidade para a dor, tudo faz sentido e cada palavra que o cliente vai falar através do super briefing, através desse processo, tudo isso ganha mais peso, porque tudo isso vai me dar um entendimento de que eu estou ajudando ele a chegar mais perto do sonho ou eu estou afastando ele cada vez mais dessa dor, dessa fratura exposta que ele está me mostrando e que eu sei que isso incomoda ele. Através de tudo isso, eu vou de fato entregar o que ele precisa e não somente entregar o que ele quer. E tudo isso vai fazer ele ter uma experiência impactante, vai transcender e vai fazer você mostrar a ele um projeto que ele jamais imaginou que pudesse ficar daquele jeito. Falamos das perguntas e eu preciso te mostrar pelo menos algumas delas aqui para que embase ainda mais essa nossa linha de raciocínio. Existem vários tipos de perguntas, eu trago aqui 3 delas que são também muito importantes. Primeiro, as chamadas perguntas fechadas. Pergunta fechada é muito fácil da gente entender o que são. São aquelas perguntas que dá a chance do cliente dizer uma resposta rápida, muitas vezes um sim ou não. Como, por exemplo, senhor cliente, nessa cozinha, quantas cubas você gostaria? Uma cuba. Ele te falou, você perguntou, ele te respondeu de bate-pronto. Ou ainda, ele te diz um sim ou não. Quando que você gostaria de se mudar? Dia 10. Você gosta mais para esse revestimento de um painel ripado, um painel muxarabe ou ainda um painel liso, apenas com os veios da madeira? Os painéis com os veios da madeira. Ele vai te dizer de bate pronto, ou ainda ele vai pensar, mas é uma resposta que não tem muita chance dele me dar outra resposta senão aquela que eu estou pedindo para ele, ou as opções as quais eu estou pedindo para ele. Pergunta fechada ajuda, mas não é o suficiente. Eu preciso ir além. E para isso que nós temos as perguntas abertas. Perguntas abertas, como o próprio nome diz, são perguntas que vai fazer o cliente refletir. E essa reflexão vai trazer uma resposta mais elaborada. Por exemplo, o que faria a senhora fechar hoje esse projeto para que eu pudesse lhe ajudar ainda mais a realizar seu sonho? Veja, essa pessoa que muitas vezes está relutante para fechar ali naquele momento, ela vai pensar e vai dizer, olha, se tu me desse aquela poltrona ali de brinde e tu fizesse, por exemplo, em mais vezes do que você está me oferecendo, eu fecho contigo hoje. Veja, você vai extrair da pessoa aquilo que faria ela comprar de você sem sombra de dúvidas. Quer ver outra pergunta que funciona muito bem? É você perguntar assim, bom, tirando a parte do valor, certo? Do valor, o que você viu e que faria você comprar comigo aqui? Veja, tirando a parte do valor, a parte do preço, o que mais te chamou a atenção para que você comprasse comigo? Aí a pessoa vai dizer, olha, me chamou a atenção o jeito que vocês atendem, o histórico da empresa que você acabou de dizer e que isso é um peso, porque é uma empresa que não está no mercado há pouco tempo. Ela vai refletir e vai trazer uma resposta mais elaborada. E isso também vai dar mais base, mais argumento para você depois negociar com ela. Também nós temos as 2 perguntas mágicas e aqui eu faço um parênteses. Se eu estivesse num programa desses reality shows e que eu tivesse apenas 2 perguntas para fazer para alguém, para que eu pudesse fazer um projeto para ela, só 2 perguntas, eu faria essas. Tamanho a importância que as perguntas mágicas têm. Olha só, cada ambiente você vai fazer esse tipo de pergunta. Por exemplo, se fosse numa cozinha. Dona Maria, qual o problema da tua cozinha atual que você não quer repetir na cozinha nova? Olha que interessante essa pergunta. Ela vai te dizer a dor, a fratura exposta que ela tem hoje na cozinha dela. Ela poderia te dizer, olha, a minha cozinha hoje não tem espaço de bancada.
Isso é um problema. Se você não soubesse disso, talvez o seu projeto também não contemplaria um espaço maior de bancada, né? E olha a segunda, o que você não abre mão de ter na tua nova cozinha? Olha, eu posso até abrir mão de algumas coisas, mas eu não abro mão de ter uma torre de fornos. Pode ser o sonho dela, ter uma cozinha que contemple uma torre de fornos. Isso, aliado com o problema da bancada livre, você vai com certeza ter muito mais chance de fechar com ela. Por quê? Porque você perguntou, você fez perguntas. As perguntas mágicas são uma variação das perguntas abertas, mas tamanha importância, elas merecem uma categoria à parte, porque, novamente, só essas duas perguntas já ajudam demais na hora de você ver com o seu cliente, na hora de você brifar com o seu cliente, e elas vão dar base para você trazer elementos e trazer projetos que fazem eles querer fechar contigo na primeira apresentação. Importante também entender que o Super Briefing é um momento para nós conversar e não interrogar. E aqui tem uma diferença enorme. Cliente nenhum gosta de ser interrogado, mas clientes gostam muito de falar de si. Então, deixe eles conversarem, deixe eles falarem de si, instigue eles para que eles falem cada vez mais. Quanto mais você ouvir, melhor. Questionário chato de um monte de perguntas que tu tem lá na tua ficha de briefing, você não perde tempo com ele. Deixa até que ele possa preencher isso em casa. Combine com ele, pode mandar por um WhatsApp, por exemplo, e ele vai responder e vai te devolver. Isso vai fazer com que aquele tempo que você tem ali seja valorizado. Para quê? Para você ouvir, através das perguntas abertas, através das perguntas mágicas, ouvindo o que ele tem para falar. Deixa que ele fale. Faça uma pergunta e deixa que ele fale. Essa é uma das melhores formas para você embasar o teu Super Briefing e tornar este momento um momento diferente. Porque certamente, se você proceder dessa forma, a grande maioria da concorrência que nem sabe disso vai estar lá fazendo uma ficha de briefing padronizada, robotizada, e que o teu cliente não vai ter nem a chance de falar tudo que está falando para você. E aí o projeto dos outros vai ser igual e o projeto seu vai ser diferente, mais personalizado, mais embasado. Por quê? Porque você ouviu ele. Tornou aquele momento valorizado. Então, não interrogue, converse e, acima de tudo, ouça o teu cliente. Use o teu showroom, caso você tenha, para entender o que ele gostou. Vamos fazer aqui um tour rápido. O que você mais gostou no nosso showroom? Ah, gostei disso. Por quê? Por isso. Ótimo. O que você odiou, que você não teria de jeito nenhum na tua casa? Deixa que ele fale. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Ótimo. Você tem aqui situações antagônicas. O que ele adorou, o sonho, e a dor, a fratura exposta. Aquilo que ele não quer de jeito nenhum colocar. Somado à conversa, somado ao Super Briefing que você está fazendo com ele, certamente você saberá exatamente como tem que projetar no momento que sentar na frente do Promob do SketchUp, para depois transformar ideias em sonhos aí materializados depois em formas de hábito de morar, em forma de novos ambientes para os seus clientes. Certamente você entendeu que o Super Briefing é muito mais do que fichas, é muito mais do que perguntas que vão trazer para a gente um entendimento técnico, é muito além disso. O Super Briefing, através dessa aula aqui, te deu uma base de como é que nós devemos proceder para você aprofundar cada vez mais. Aplique tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que já vai mudar bastante. Mesmo que seja uma pontinha do iceberg, já vai mudar bastante muito da tua forma de trabalhar e da tua forma de atender os teus clientes. Por quê? Porque precisamos fazer um excelente Super Briefing que vai embasar o nosso projeto maravilhoso para a próxima etapa, a apresentação Copa do Mundo. A etapa mais importante de toda a jornada é quando o cliente tem a chance de ver a apresentação do nosso projeto. E essa apresentação nós chamamos de apresentação modelo Copa do Mundo, que ela é totalmente disruptiva e nada tem a ver com aquele modelo de apresentação convencional, que talvez você esteja aplicando aí na tua loja ou marcenaria. Mas como é que é o modelo convencional? O modelo convencional é aquele modelo que você apresenta o projeto abrindo 3D, abrindo Promob, abrindo SketchUp, virando a tela do monitor e mostrando alguns renders ali soltos. Essa é a forma convencional. Mesmo que você apresente numa sala de apresentação, mas se você não tem uma estrutura, uma ordenação do que você quer mostrar para o teu cliente, simplesmente mostrando renders ou abrindo o 3D e rotacionando aquele ambiente 3D com ele, essa é uma forma que ele vê, o teu cliente vê em qualquer lugar. Isso não traz nenhum benefício extra. Aqui não. Aqui nós vamos entender o que o modelo de apresentação Copa do Mundo e por que ele tem esse nome, o que ele pode trazer para a gente da forma como nós vamos, a partir de agora, alinharmos um modelo de estrutura
com organização, sabendo exatamente o que eu quero mostrar para o cliente. Então, vamos à aula. Por que esse nome, né? Copa do Mundo? Muitas pessoas perguntam pra gente, quem ainda não é aluno do nosso método Angeoli, por que modelo Copa do Mundo? O que tem a ver? Tem a ver com esporte? Tem a ver com futebol? Tem, mas apenas uma coisa. Porque nós devemos, assim como numa final de Copa do Mundo, as equipes entram para ganhar. As equipes não estão preocupadas em jogar futebol. O futebol é um veículo, mas o fim é ganhar. Daqui a 4 anos, daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar de quem foi o segundo lugar, ou com menos frequência. Eles vão lembrar de quem foi o campeão naquele ano. E é aqui que nós temos um entendimento. Será que nós apresentamos o nosso projeto com o intuito de fechar? Ou será que nós apresentamos o nosso projeto com o intuito de mostrar? Eu quero mostrar o projeto, eu quero fechar o projeto. É um jogo de palavras, mas faz total diferença. Eu tenho que apresentar com enfoque no fechamento, senão nada disso faria sentido. Não adianta eu fazer um excelente projeto. Se eu não apresentar com enfoque no fechamento, vai ser mais um excelente projeto que vai ficar engavetado. Veja mentalmente ou relembre mentalmente quantos projetos que você tem certeza que foi perfeito. Você fez um projeto perfeito para o seu cliente, mas ele preferiu comprar um projeto de outro lugar. Talvez mais caro, talvez mais barato e talvez até pior que o seu projeto. Pois é. Por quê? Porque em algum momento da apresentação, aquela outra loja ou outra marcenaria foi mais eficiente que você. Enquanto você se preocupava em fazer uma apresentação longa, cheio de elementos, mostrando do produto, cansando o cliente, alguém foi mais eficiente que você. A janela da apresentação de projeto é o momento mais importante de toda a jornada, porque é o momento onde a gente vai entender se o cliente vai comprar da gente ou não. Ou seja, se eu perdi tempo ou se eu vou ganhar esse tempo. Então, nós precisamos dar a devida importância. Não deve ser um tempo muito longo e também tem que ter todo um preparo para isso. Tem que ser ordenado, tem que ser estruturado, tem que ser ensaiado. Eu não posso simplesmente achar que eu vou vencer uma final de Copa do Mundo se eu não treinar, se eu não ensaiar. Eu preciso ensaiar pensando em tudo aquilo que eu já entendi do cliente no atendimento estratégico, em tudo aquilo que eu conversei com ele no super briefing, para que agora eu entre com o meu time dentro do campo e mostre aqui ao que eu vim. E eu venho para fechar com você na primeira apresentação. Isso vai fazer completamente outra diferença, se você entender o que isso vai trazer para você de benefício. E claro, eu tenho que apresentar de uma maneira que ele nunca tenha visto. Eu tenho que ser a melhor apresentação que ele tenha visto nesse momento. Se ele fez mais orçamentos com 2, 3, 4 lojas, não importa. A tua apresentação tem que ser a melhor, tem que ser um show, tem que ser um espetáculo. Mas como é que você vai fazer um espetáculo apresentando da forma igual? Ou ainda não ensaiando, ou ainda não organizando a tua apresentação, com gatilhos mentais para mostrar para ele que o teu projeto teve um início, um meio e um fim. Seria importante que ele tivesse junto com você na hora do projeto, mas ele não teve essa chance de ficar 2, 3, 5 dias aí ali do teu lado, sentado, vendo você projetar, para entender o projeto. Não, eu preciso contar uma história para ele. E eu só vou conseguir com uma estrutura ordenada. O cliente vai querer, depois da maneira certa, a querer fechar contigo ali mesmo. Por quê? Porque ele está entendendo que tudo tem fundamento. Ele não escolhe comprar do vizinho porque o projeto dele é melhor. Ele escolhe comprar do vizinho porque em algum momento ele percebeu que aquele projeto era melhor para ele, porque alguém conseguiu convencê-lo. Então você não está perdendo porque alguém tem um produto melhor que você. Você está perdendo para algum projetista vendedor mais capacitado que você, que está entendendo tudo isso aqui. Na apresentação Copa do Mundo, nós trabalhamos 12 elementos. Na realidade, são 13. Eu tenho um momento introdutório, mas eu não conto ele. Eu gosto de pensar nele em 12 elementos estruturados que vai fazendo com que você tenha um checklist até o final da tua apresentação. Por motivos aqui de tempo, eu vou te mostrar 2 que são alguns dos principais. O primeiro deles é a síntese do projeto. O que é isso? Nunca vi falar. A síntese do projeto é algo que você vai capturar do projeto que você tem nas mãos. Você vai entender uma oportunidade que aquele projeto ali se mostrou para você. Você vai entender, vai ligar isso, vai somar a um desejo que o teu cliente disse muito forte que você captou no super briefing e que agora você somou a oportunidade que você viu daquele projeto. O desejo que teu cliente deixou muito claro na hora do super briefing e você vai fundir
construindo um conceito. Cada projeto vai ter que ter um conceito, um fundamento, uma diretriz. E essa diretriz, no momento que eu começo a contar a história do porquê que o projeto do cliente foi feito daquela forma, começa a ter algo mais familiar, começa a ser algo mais personalizado. E algo, opa, peraí, tem coisa aqui nesse projeto. Não é só um projeto de uma coisinha bonita, é um projeto que tem um conceito. Aliado em coisas que eu pedi, aliado em oportunidade que esse vendedor está dizendo que viu e que está formando tudo isso através de um conceito. A síntese do projeto, antes mesmo de você mostrar qualquer planta baixa, qualquer imagem, qualquer render, vai fazer o teu cliente desejar entender um pouco mais sobre isso. E é o primeiro passo para ele depois ficar fã da sua empresa e com certeza aí do seu trabalho. Eu preciso também e principalmente mostrar que o projeto dele funciona. Não porque tem um painel ripado da moda, um painel muxarabe da moda, o acabamento mais caro, mais nobre, nada disso, esqueça isso. O que vai fazer ele entender que o projeto funciona é porque tem um layout eficiente, é porque tem um layout que contempla fluxos e contempla acessos. Eu vou mostrar depois aqui em algumas plantas baixas exatamente o que é isso aqui. Quando eu mostro iniciando a apresentação por um layout eficiente, eu desconstruo toda aquela ideia de que eu tenho que mostrar algumas imagens, abrir o Promob, abrir o SketchUp, esqueça. Desse jeito você nunca mais vai precisar abrir Promob, abrir SketchUp para apresentar projeto. Aliás, se você faz isso hoje, eu tenho que dizer que essa é uma das piores formas de você apresentar. Por quê? Porque é igual a todo mundo e porque vai dar a chance do teu cliente pedir alteração. Sabe por quê? Porque ele está vendo que é fácil você brincar ali de 3D e aí ele vai te pedir para você mudar isso, mudar aquilo, só pelo prazer dele ver como é que funciona. Já aconteceu contigo? Eu tenho certeza que sim. Então aqui não. Aqui você vai estar mostrando para ele da onde o projeto dele nasceu, qual que é o caminho que ele vai seguir e qual que vai ser o resultado final. Certamente você arranca com uma chance de apresentação e de fechamento na primeira oportunidade muito maior, fazendo com que o teu cliente preste muita atenção no que você tem a mostrar. Se não, vejamos aqui um exemplo. Quando eu trago aquela ideia de síntese do projeto, oportunidade, desejo e conceito, eu trago isso aqui para ele, por exemplo. Olha, trago aqui uma oportunidade que nós vimos aqui no seu projeto. Essa oportunidade, por exemplo, nos diz que a planta do jeito que ela foi mostrada, ela traz para a gente aqui uma dificuldade. Eu trago aqui um momento de tensão para que ele perceba, olha, a área de trabalho aqui seria muito pequena se nós trabalhássemos dessa forma. A circulação ficaria também prejudicada porque de frente à churrasqueira você me pediu uma ilha. E aí, nós teríamos uma série de incompatibilidades aqui. Eu estou trazendo um problema, gerei uma tensão. Mas o próximo slide eu vou te mostrar aqui a solução. E essa solução vai fundamentar aquela oportunidade que eu disse para ele e que eu ia mostrar, então, uma oportunidade. A oportunidade é o seguinte: de trazer uma adição nesse anteparo do refrigerador, aumentando a área de bancada, fazendo com que esse simples elemento pudesse oferecer aqui a oportunidade de ter 3 pessoas trabalhando nessa cozinha sem prejuízo de circulação para nenhuma delas. Então eu tenho alguém mexendo ali, trabalhando na pia, no fogão e de frente à churrasqueira, sem ônus de circulação para ninguém. A oportunidade que eu entendi foi através de um problema que eu identifiquei aqui nessa planta baixa. Ainda com isso eu trago uma área de trabalho suficiente, ou pelo menos minimamente suficiente, para fogão e para pia. A circulação que seria prejudicada com uma ilha, eu resolvi com uma península, setorizando e ao mesmo tempo ampliando o espaço de circulação na lateral esquerda. Trazendo essa península, eu consigo também dar apoio para a churrasqueira e, mais do que isso, criar uma área ali de conforto para pelo menos 2 pessoas ficarem ali batendo um papo enquanto a pessoa vai estar fazendo um churrasco, preparando ali, né, um alimento. Veja, eu estou trazendo de um problema soluções e soluções que vão também fazer sentido com aqueles pontos do briefing que eu identifiquei ali, que era o desejo. Com isso eu consigo trazer aqui nessa planta também uma mesa para 6 pessoas, confortavelmente estabelecidas e ainda circulação e acesso facilitado. A circulação e acesso eu demonstro com essas setas. As setas demonstram a circulação das pessoas, que são os fluxos, e o acesso é o acesso mobiliário. Como é que é para eu acessar a pia? É tranquilo para eu acessar a pia tendo alguém ali na frente da churrasqueira? Sim. Eu consigo acessar aquela península tendo alguém sentado ali na mesa, ali nas cadeiras ao redor da mesa? Sim, eu consigo mostrar que o projeto funciona. Ele teve um início, um princípio, trazendo algo que seria um problema, que eu resolvi através de uma oportunidade, que eu trago para ele aqui
totalmente fusão com aquele resgate do ponto do briefing, tornando então um projeto com um conceito. Se eu mostrasse apenas imagens para ele, como eu vou depois mostrar imagens, será que teria o mesmo sentido? Certamente não. Por quê? Ele não entendeu de onde eu parti para construir esse projeto. Agora não, ele soube exatamente o porquê que eu fiz isso. Isso vai dar a você autoridade, isso vai dar a você expertise. E o cliente vai perceber. E a partir de agora, tudo que tu for mostrar, e você vai mostrar as imagens, ele vai ver com muito mais carinho e vai ver que você tem razão em exatamente qualquer mínimo elemento que você começou a construir. Ainda trago aqui um outro elemento da apresentação Copa do Mundo, que é o elemento do render realista, que é uma coisa bacana de trazer também e que vai mostrar para o cliente que muito mais do que um projeto que funciona, é um projeto belo, é um projeto que enche os olhos. Mas acima de tudo, isso aqui, ó, você está conseguindo ver aqui, ó, uma pequena planta baixa com uma seta. O que é isso? Nós chamamos esse, que é um dos elementos da apresentação Copa do Mundo, de boneco da planta baixa. É uma planta baixa em miniatura, onde eu coloco uma seta. Essa seta tem por um único objetivo: fazer o cliente, que ele é leigo nessa questão espacial, fazer ele entender aonde é que ele está dentro desse ambiente. Então ele está vendo, olha, eu estou aqui no canto da península, olhando para o canto esquerdo ali da cozinha, para o corner da cozinha. Então agora ele está vendo, já me entendi, já me achei. O que os clientes falam nessa hora é, já me achei, então eu estou ali olhando para lá. Isso dá o poder para ele entender algo que é uma coisa fundamental, mas que poucos, inclusive, notam. Como é um projeto novo, ele não é familiar a ele. Mas quando você mostra a planta baixa de uma planta que ele já conhece, porque é a obra dele, nova ou de reforma, mas que ele sabe que é a planta dele, e ele começa a perceber aonde ele estaria e observando para um outro ponto, ele começa a entender, puxa vida, é a minha cozinha mesmo, olha só, tem a pérgola, tem esse elemento aqui de revestimento. Ele começa a entender que aquilo é para ele, através desse pequeno elemento aqui chamado boneco da planta baixa. Tá aí então, te mostrei alguns elementos da apresentação modelo Copa do Mundo que certamente já trouxeram para você um outro olhar, uma outra perspectiva sobre essa que é a principal etapa que o cliente vai ter conosco. Que, claro, eu vou apresentar um projeto querendo que ele aprove, mas acima de tudo, querendo que ele feche. E para isso, eu vou usar de todo esse artifício com 12 elementos, trazendo essa contação de história de como o teu projeto foi concebido, com base em gatilhos mentais, com base em estratégia, para fazer ele perceber tudo isso. Certamente, você já teve uma ideia de como é a apresentação modelo Copa do Mundo e que certamente você já vai conseguir começar a trabalhar aí nos seus projetos. E nessa aula sobre fechamento de primeira, entenderemos que todos que trabalham com projetos e vendas de imóveis planejados sob medida têm condições de fechar de primeira. Você já entendeu que o fechamento não começa aqui na negociação, começa lá no atendimento estratégico, passa pelo super briefing e termina, pelo menos, a parte da apresentação no modelo de apresentação Copa do Mundo. Bom, nesse momento aqui o cliente está muito inclinado a fechar com você. Talvez até muitos deles já queiram fechar com você sem ao menos você precisar aí gastar energia tentando convencê-lo através de técnicas de negociações. Mas certamente você precisará saber como é que fazemos para vender para alguém de uma forma que não parece venda. E é o que eu quero te mostrar aqui nessa aula. Por isso é importante que você, projetista vendedor, entenda uma coisa: você precisa saber vender. Eu, quando comecei lá atrás, a minha jornada, não gostava de vender, nunca me vi como vendedor. Aliás, eu achava uma coisa: que eu queria ser arquiteto, como de fato depois acabei me formando, e queria projetar. Esse negócio de vender, de ser chato, de querer fazer as pessoas comprarem, nunca havia sido para mim. Eu, pelo menos naquela época, não entendia de nada disso que eu estou falando aqui para vocês agora. Quando eu comecei a entender que um projeto, por melhor que eu fosse projetista, não iria sair do chão se eu não entendesse de técnicas de vendas aplicadas a projetistas vendedores, provavelmente teria me ajudado demais naquela época. Mas, obviamente, que para você que está começando agora ou já trabalha na área, vai ajudar de fato muito se você colocar isso em prática também. E sabendo que você precisa saber vender. A parte boa é que as técnicas tradicionais de venda, genéricas, que são tanto quanto chatas, maçantes, não tem nada a ver com o que eu vou te passar aqui. Porque eu usei de muitos anos para poder digerir muito conteúdo útil, muito conteúdo verdadeiro, mas que é pouco prático para o nosso negócio, transformando em alguns
tutoriais de passo a passo e que vai te ajudar demais nesse processo. Se não, vejamos, uma das técnicas que eu descobri há muito tempo e que, adaptado ao nosso segmento moveleiro, traz assim um benefício enorme, são os 8 passos da venda. Os 8 passos da venda, você vai entender por dominar produto, você precisa saber tudo do teu produto, sem isso vai ficar complicado o teu cliente querer comprar de ti. Analisar o cliente, que é aquilo que nós vimos lá na primeira aula a respeito de visual, auditivo e sinestésico, lembra? Criar vínculo. Depois que eu entendi o modelo de mundo do cliente, eu vou criar um vínculo com ele para que ele saia da loja dizendo: gostei desse vendedor, esse é dos meus. Depois eu vou perguntar, e você pôde perceber na aula de Super Briefing que a pergunta não é só para a parte da negociação, ela é muito antes também e principalmente lá na etapa de Super Briefing. Eu vou precisar nesse momento lá no atendimento estratégico descobrir mais ou menos o motivador de compra para depois usar isso na apresentação e usar isso agora na negociação. Eu vou depois usar os benefícios que mais fariam ele comprar de mim, e não é falando do 100% MDF, se eu entender que isso não fará ele comprar de mim, assim como entender os sinais de fechamento que ele vai me dar na negociação e, acima de tudo, o fechamento em si. A parte boa é que, se você for cumprindo cada uma dessas etapas, dificilmente você vai ter dificuldade e, como eu disse, nem parece que você vai estar vendendo. E essa técnica ela é maravilhosa por isso, porque você vai estar cumprindo cada um desses passos e o cliente nem vai achar que você simplesmente quer tirar o pedido dele. E que, de fato, não é isso o que está acontecendo aqui. Quero falar aqui de sinais de fechamento. Quando o cliente diz pra gente: olha, teu produto ficou caro, isso é bom ou ruim? Nós temos que entender que isso é bom. Porque quando ele fala que está caro, é um sinal que ele está querendo que você ajude ele. Olha, me diga alguma coisa a mais, porque eu vi que em outro lugar tem mais barato. Se o cliente só concorda e diz que vai pensar, é péssimo. Provavelmente você perdeu ele aí há meia hora, 1 hora atrás, em alguma coisa que você falou ou que você deixou de falar. E aí eu vou para o fechamento. E o fechamento não é coisa do tipo: e aí, você quer comprar de mim? E aí, então vamos fechar? Esqueça. Não faça perguntas do qual o teu cliente possa responder com um não. Vamos fechar? Ele pode te dizer: não, agora não é a hora. Ao contrário disso, diga dessa forma, como por exemplo: o projeto ficou de acordo? Ficou de acordo. O preço está dentro do que você imaginava? Está mais ou menos dentro do que eu imaginava. Muito bem. E qual seria a forma de pagamento que mais adequaria à sua situação hoje? Ou ainda, você prefere que nós peguemos a chave do seu apartamento, uma cópia com você? Ou você prefere marcar para que você abra para a gente lá fazer a conferência final? Veja, eu estou pulando a venda. É como se a venda já tivesse acontecido. E aqui está um grande gatilho. Eu, quando passo a conversar com o cliente de forma como se ele já tivesse comprado, ele também pula essa etapa de tensão e diga: não, a forma de pagamento melhor é essa, ou não, seria importante que você, por exemplo, indicasse um eletricista, porque eu não tenho nenhum que possa fazer esse serviço de compatibilização de pontos elétricos. Tudo isso que você faz pulando a etapa da venda vai dar um entendimento de antecipação. E o teu cliente passa a entender que já está visto, já está tudo certo. Agora é só ver forma de pagamento, como é que você quer fazer, e está tudo certo. O fechamento em si é mais simples do que você imaginava, mas a gente tem que estar ligado em cada um desses itens. Se os 8 passos da venda são muito bons, também existem outras técnicas extras que você deve saber também. Uma das que eu mais gosto é o over-delivering. Over-delivering é uma técnica tão importante que não deve ser usado como barganha. Por exemplo, olha, se você fechar conosco agora, eu quero fazer uma surpresa para você. Por quê? Nós temos uma política aqui dentro da nossa loja. Se você fecha, por exemplo, conosco um projeto de mais de 100 mil reais, você ganha conosco aqui um voucher de 15% de desconto em um projeto próximo. Se você usa algo que você daria para o cliente só depois da venda como barganha, você perde ali toda a credibilidade. Então faça o seguinte: tá tudo certo, o projeto ficou ok, valores ok, forma de pagamento ok, maravilha, contrato está tudo certo, parabéns pela decisão, você comprou, né? Tá tudo certo, alguma dúvida? Não. Então agora deixa eu lhe falar. Nós temos aqui uma política que a pessoa que compra conosco dentro desse mês ou dentro dessa época, enfim, você vai estabelecer uma política aí para poder conversar com o cliente. Nós damos para você como forma de agradecimento e como forma de celebrar esse momento, nós vamos lhe dar um brinde, vamos lhe dar uma sessão com uma personal organizer, vamos lhe dar um final de semana em Gramado, não sei. Você vai estabelecer um presente,
mas tem que ser um presente verdadeiro, que o cliente saiba somente depois de ele ter comprado. Tá, mas aí você pode entender, mas é uma técnica de venda. Como é que eu vou fazer e por que eu deveria fazer isso depois de eu ter vendido? É que essa técnica de venda vai fazer o teu cliente adorar você, fazer com que ele vá falar e indicar mais clientes para vocês e vai criar aqui um lastro de confiança que vai servir na etapa mais importante pós-venda, que é a parte da instalação. Como ele viu que você é uma pessoa bacana e que você está fazendo tudo por ele, mesmo você não sendo obrigado, que é o fato de dar um presente bom para ele depois da venda ter sido feita, qualquer problema de obra ou qualquer dificuldade, ele vai relevar. Porque ele está entendendo que você é uma empresa séria e que consolidou antes mesmo, né, algo dele ter pago. E você deu a ele muito mais. Então, numa eventualidade, além dele indicar você para outras pessoas, ele vai também ter a chance de dizer assim, não, vem cá, aconteceu isso, mas, pô, eles foram muito legais comigo. Essa técnica é uma técnica fantástica. Vender um, mas entregar dois. Entregar sempre mais do que você foi pago para fazer, certamente fará você ter mais e mais resultados fantásticos. Também você vai precisar saber prospectar. E aqui eu quero te dar uma técnica fantástica, gratuita e que de tão boa que ela é, as pessoas até entendem que por ela ser simples, por ela ser algo óbvio, acaba não dando importância. Talvez você que está assistindo aqui esse conjunto de aulas, talvez nunca tenha feito isso. E olha que curioso, terminando essa aula aqui você pode aplicar. E mais do que isso, ao final dessa aula, daqui 10, 15 minutos que você aplicar essa técnica, você já pode ter nas mãos um novo negócio para fazer projeto. Olha só que interessante. Você vai pegar uma lista de clientes perdidos e clientes que você fechou. Vamos supor que essa lista seja de 5 para cada lado. Dos 5 clientes que você fechou, você vai ligar e vai dizer mais ou menos assim. Olha só, senhor Paulo, tudo bem? Aqui é o Anderson da loja XYZ Planejados. Eu estou ligando para saber, a cozinha que nós fizemos para você há 8 meses atrás, como é que ela tá? Tá tudo certo? Precisa de alguma regulagem? Parênteses. Se ele disser que precisa de alguma regulagem, você vai fazer um pós-venda bem feito, vai organizar a tua equipe de montagem para ir lá dar uma olhada. Porque esse é o intuito, é você se colocar à disposição. E aí você vai continuar a conversa. Muito bem. Inclusive, estou ligando também para um outro motivo, para convidar você para vir à nossa loja. Estamos com uma coleção nova, estamos com novos acabamentos. Isso vai, inclusive, ajudar você, né, naquela tomada de decisão para um próximo projeto. E eu me lembro bem que você falou que a sua cunhada, a sua irmã, a sua vizinha, enfim, estava em vias de fazer um projeto. Ou, caso você não tenha essa informação, gostaria de pedir para você o nome de 3 pessoas, conhecidos seus, que poderiam estar vindo na loja e poderiam estar conhecendo o nosso trabalho. E sabendo você como nós trabalhamos, certamente você gostaria que essa pessoa também tivesse uma excelente experiência. Ao final dessa conversa, certamente alguns clientes vão dar nomes para você. E aí você vai entrar em contato com essas pessoas, vai fazer uma abordagem, vai convidar para vir até a loja e você vai estabelecer novos negócios. Networking gera novos negócios. Por quê? Porque você pegou o telefone e ligou para um cliente que já era seu. Ainda, aqueles clientes que você não fechou, você vai fazer um pouquinho diferente. Você vai pegar e vai colocar essa listagem na mão de um colega seu. Alguém que esses clientes nunca viram. Por quê? Porque esse seu amigo vai ligar e vai dizer assim: olha só, dona Maria, aqui quem fala é o Anderson da loja XYZ Planejados, ou sob medida. Eu estou entrando em contato com a senhora, eu vi que você fez, né, algum projeto aqui pra gente, já faz 9 meses que você fez com a minha colega Fernanda e consta aqui que você não fechou com a gente. Eu gostaria de saber da senhora, 5 minutinhos apenas, para extrair algumas informações. Primeiro, você comprou de quem? Comprei da loja tal. Quanto foi? Foi mais caro ou foi mais barato que a gente? Foi mais barato. E qual foi o motivo de você não ter fechado com a gente? E aí você vai se surpreender, porque ela vai falar, o atendimento foi bom, o produto foi legal, ou não, ela vai te falar alguma coisa. E uma das coisas que eu percebi ao longo da minha jornada de 25 anos de segmento moveleiro é que quando os clientes são perguntados dessa forma, por que você não fechou comigo ou com a nossa loja? A grande maioria dizem, olha, essa sua loja não entendeu o que eu queria. Pode ser que seja um problema também. E essa forma de prospecção, que é uma das formas de prospecção, tão simples, tão óbvia, vai trazer muita chance de novos negócios. Tá bem, mas
E se esse cliente que não fechou, por que eu deveria prospectar ele sendo que ele não comprou? Pois é, só que tem alguns casos, muitos dos clientes que você não fechou, você ainda e agora vai fazer essa pergunta para ele e aí você talvez comece a ganhar ele de novo. Pois é, dona Maria, muito bem, e agradeço muito aí a sua sinceridade, isso vai ajudar a gente a melhorar. E para eu entender, como é que foi a experiência com a loja X que você comprou lá? E aí ela vai dizer, olha, não foi tão boa. Pois é, me conte mais. Inclusive eles deixaram algumas coisas aqui, você pode até restabelecer aí um novo contato, talvez até retornando a Dona Maria na sua loja, para que você consiga, né, fazer outro projeto para ela, ou pedir, e aí você vai pedir indicação também, tá? Para essa pessoa trazer novos indicados para que você possa estar fazendo um trabalho. É claro que aqueles que provavelmente não vão dar abertura ou vão dizer que o seu atendimento não foi bom, provavelmente esses não vão dar indicação nenhuma para você, mas certamente até mesmo esses clientes que foram perdidos podem contribuir com novos nomes para você prospectar. Também parcerias. Você é dono de loja, dono de marcenaria, precisa colocar no radar para buscar parcerias sólidas com arquitetos, designers, corretores, construtoras e todo e qualquer profissional e empresa que possa ter um cliente igual ao seu e que em algum momento vai precisar de imóveis. Então, parceria não é esperar que um arquiteto venha trazer projeto para você. Parceria é você ir até essas pessoas e empresas, estabelecer uma política de parceria de contrapartida para os dois lados, onde os dois ganhem, e que isso faça com que você tenha previsibilidade de captação. Se você esperar que o parceiro venha, é uma via de mão única. Não vai funcionar. Você precisa também se colocar à disposição. E também, claro, vencer objeções. Precisamos entender que as objeções dentro dos móveis planejados são muitas e são inevitáveis. Todo dia você vai ter. A questão aqui é fazer um mapeamento das objeções e para cada objeção criar 3 quebras de objeções ou mais. E isso vai dar um repertório para você muito bom. Quantas vezes você já ouviu que o cliente disse, pois é, mas ficou caro? E aí você muitas vezes conseguiu construir com ele um entendimento através de um argumento, através de uma quebra de objeção. Mas você não mapeou, você não escreveu isso em lugar nenhum, e aí o seu colaborador que está lá tendo a mesma dificuldade não sabe que um dia você resolveu com aquela quebra, ou com outra, ou com outra. Então estabeleça, e aqui é simples, construa no Excel, no Google Sheets ali, uma planilha online para que toda a sua equipe, se você é dono de loja ou marcenaria, possa escrever a objeção e do lado as quebras de objeções. No mínimo 3 ou 5 para cada uma delas já vai ajudar você aí a construir uma negociação interessante e que não tenha dificuldade nenhuma e de estar fazendo o cliente perceber que aquela objeção vai levar ele ao próximo nível, que é entender que ele precisa fechar contigo. Sem sombra de dúvidas, o maior erro de quem trabalha com móveis planejados sob medida, ao tecer fundamentações e teses sobre isso, é o seguinte, é achar que preço é fator de decisão. Não é. Preço é fator de influência. E eu sempre comprovo isso fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Veja bem, todo mundo aqui já teve uma experiência onde o cliente chegou para a gente e disse, olha, o teu preço não ficou mais barato, eu tinha inclusive um prazo melhor, um preço melhor, mas o teu projeto ficou melhor, o teu atendimento foi diferente, eu vou comprar de ti. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Agora, eu nunca vi, até hoje, algum cliente chegar para quem quer que seja e ter dito assim, olha, o teu projeto é ruim, o teu atendimento não é bom, não gostei do teu produto, mas o teu preço é barato. Então é por isso que eu vou comprar de ti. Ou seja, os clientes não compram da gente porque nós somos baratos. Então preço não é fator de decisão. Preço é fator de influência. Influencia, tem alguns casos que influencia demais, mas nunca vai superar isso aqui. Atendimento e projeto. Projeto e atendimento é fator de decisão. E quando eu entendo que projeto e atendimento é fator de decisão, volta a nossa jornada aqui dessa série de aulas. Atendimento estratégico, super briefing, apresentação modelo Copa do Mundo e fechamento de primeira. Tudo isso vai corroborar para esse sentimento, que preço é fator de influência. Essa balela de que o cliente só quer saber de preço baixo não é verdade. Até mesmo o cliente motivado por evitar perda de dinheiro, até ele sabe identificar que muitas vezes uma economia burra de ter 2, 3, 5, 10 mil reais a menos num projeto não vai justificar porque a empresa não tem muito mais a oferecer a não ser preço baixo. Aqui não. Com você ela tem muito mais a ganhar, mesmo que eventualmente tenha que pagar um pouco mais por isso.
Leve isso como um mantra todos os dias para a tua loja ou para a tua marcenaria. Seguramente você já vai começar a ter outro resultado só de pensar e de lembrar disso nessas horas de atendimento, de projeto e de negociação. Por fim, não menos importante, faça projetos hoje muito melhores que os de ontem e infinitamente piores do que os de amanhã. E isso você vai estender para o atendimento estratégico, para o super briefing, apresentação modelo Copa do Mundo e fechamento de primeira. Ajude o cliente a resolver um problema, porque quando ele quer comprar de ti ou ele precisa comprar de ti, ele tem um problema. Você ajudando ele a resolver esse problema, automaticamente você já vai estar vendendo para ele. Não queira vender. É um erro querer vender móveis planejados ou móveis sob medida. Se você sair da sua cama toda manhã, ir para o teu trabalho e achar que hoje eu preciso vender, esqueça. É o primeiro passo para você sucumbir. Não. Hoje eu vou ajudar o máximo de clientes a querer comprar comigo. E dessa forma a venda acaba sendo consequência. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que é prático, você pode trabalhar na tua loja ou na tua marcenaria. Reforço aqui a felicitação por ter recebido esse convite aqui do pessoal da Corte Cloud Academy e mais uma vez me coloco à disposição de todos que querem entender muito mais os fundamentos do nosso método Angeoli e dos nossos programas de estudo de mentoria, levando mais alunos a saberem fechar de primeira e terem muito mais resultados em cima disso. Eu espero que você tenha gostado e, mais uma vez, fechamento de primeira só depende de você. Estude, revisite essas aulas várias e várias vezes. Eu tenho certeza que a partir de agora será uma nova jornada aí para você, para tua loja ou para tua marcenaria. Mais uma vez, muito obrigado e certamente nos veremos.